Resolva o item 4.3 recorrendo à calculadora gráfica. Considera no referencial ortonormado x ou y a representação gráfica da função g de domínio R+, definida por g de x igual a f de x menos x mais g ln quadrado de x. Temos aqui a expressão da função g. Substituímos o f de x por x ln de x, uma vez que g tem domínio R+, ou seja, x maior do que 0, usa-se este ramo da função f. De seguida introduzimos na calculadora esta expressão e temos este gráfico aqui. Sabe-se que A é um ponto de coordenadas 2, 0, B de coordenadas 5, 0 e P é um ponto genérico do gráfico de Q. Portanto, o P desloca-se aqui ao longo desta linha vermelha. Para cada posição do ponto P, considere o triângulo ABP. Vamos aqui desenhar então triângulos para cada posição do ponto P. Determine as abscissas dos pontos P, para os quais a área do triângulo ABP é 1. Ora, queremos área 1. Vamos considerar este triângulo maiorzinho. A área do triângulo é dada por base vezes altura dividido por 2. Então, ver aqui a base. Base do triângulo. 1, 2, 3. Altura. Bom, a altura é dada pela ordenada do ponto P. Portanto, sendo o ponto P um ponto do gráfico de G, as imagens, a ordenada, é dada por, neste caso é a altura, é dada através do G de x. Portanto, pode ser G de x, que é positivo, mas se estiver aqui em baixo, se o ponto P estiver aqui em baixo, vai ter uma altura, vamos lá dizer, negativa. Não existem alturas negativas. E por isso põe-se aqui para a altura módulo de G de x. Portanto, o x é a abscissa do ponto P. Certo? Portanto, este pormenor é importante. Temos que considerar o módulo de G de x, uma vez que a ordenada do ponto P pode ser negativa. Não existem alturas negativas. Sim? Licença. Vamos então decifrar, isto é dividido por 2, vamos decifrar o módulo de G de x. O que é que isto quer dizer? Portanto, utiliza-se o G de x se o próprio G de x for maior do que 0. Portanto, valor positivo. Se o G de x tiver valor positivo, considera-se o próprio G de x. Se o G de x tiver valor negativo, então multiplica-se por menos 1, ou põe-se um menos, para tornar o valor positivo. É isto que se resume a função módulo. Já agora vamos decifrar estas duas condições, G de x maior do que 0 e G de x menor do que 0. Só pôr na forma de intervalo. Então, para saber estes valores, este intervalo, temos que resolver a equação G de x igual a 0. Vamos usar a calculadora. Introduzimos a função G na calculadora e vemos a interseção com o eixo OX. Vai dar estes dois valores aqui. Sim? Tudo isto é feito com a calculadora. Está bem? Licença. Temos então os valores aproximados, 0.414 e 2.094. Temos então agora aqui, de escrever de outra forma, é G de x se o x pertencer a que intervalo. Ora, onde é que o G de x é positiva? Então, reparamos aqui neste troço de gráfico, o G de x é positiva para x antes do 0.414, portanto entre o 0 e o 0.414, ou até aqui à direita do 2.014. Portanto, o G de x, esta linha também está acima do eixo, deste eixo OX. Sim? Imagens positivas. O 2.094 é mais infinito.
cima, mais infinito. Sim? E consideramos menos g de x se o x, portanto, se o x estiver entre 0.414 e 2.094. Neste intervalo aqui, temos que multiplicar por menos para a função vir aqui para cima, para as imagens virem para cima. Se são negativas, queremos considerar o positivo. Vamos só pôr aqui este intervalo, para aqui pomos menor ou igual que 0, para incluir também estes valores aqui. Podemos pôr aqui o menor ou igual em cima, sem prejudicar o exercício. Decidi pôr aqui em baixo. Sim? Vamos então escrever a equação da área. Queremos que o A de x é igual. Então, há bocadinho vimos aqui em cima, o A de x, esta expressão aqui, é 3 vezes módulo de g de x dividido por 2. Então vamos utilizar duas expressões, uma com g de x e outra com o menos g de x, está bem? Vamos então escrever a área, ou A de x, a expressão para a área de x, para a área do triângulo, que depende de x, licença. Vamos considerar 3 vezes g de x dividido por 2, se o g de x for maior do que 0, e 3 vezes menos g de x dividido por 2, ou seja, o menos pode vir aqui para trás, se o g de x for menor do que 0, menor ou igual que 0. E temos assim a garantia, temos áreas positivas, áreas com valores positivos, porque menos, com este menos de g, que é negativo, que é não positivo, está sempre positivo. Considerando então aqui g de x maior que 0, utilizamos no intervalo 1 e no intervalo 2, está bem? Vamos aqui pôr em cima o intervalo 1, o I1 e o I2, para não ter de escrever sempre isto, este intervalo e este intervalo. Ora, vamos então equacionar o problema e igualar o A de x a 1. Queremos que a área do triângulo seja 1. Isto é equivalente a dizer o quê? A expressão de cima igual a 1 ou a expressão de baixo igual a 1. E aqui utilizo só o I1 e o 2. Vamos à calculadora, introduzimos esta expressão, substituindo o g de x pela expressão que nós temos lá em cima. Temos então, uma vez que temos duas expressões, vamos pôr aqui a azul, esta, e esta a vermelho. Ao contrário, é ao contrário. Esta vermelho. Este gráfico na calculadora azul. Claro que vão ser considerados só os valores positivos. Licença. Portanto, aqui vamos então considerar o gráfico que está acima do eixo OX. Portanto, terá esta expressão, o A de x terá esta expressão aqui. Sim? Portanto, terá sempre área, valor positivo. Só o resultante da função módulo. Este será o I1, o intervalo 1, será este pedaço aqui, união, deste até mais infinito. Portanto, isto é o I1. E aqui no meio temos o I2. E no intervalo I2 considera-se menos 3 vezes g de x dividido por 2. Isto é a expressão para este gráfico. E do outro, destas pontas, temos o 3 g de x dividido por 2. Tanto deste lado como deste lado, esta expressão. Queremos que o A de x seja igual a 1, portanto vamos fazer a interseção deste gráfico, que aqui está, com a linha, ou gráfico da função y igual a 1.
Portanto, tem aqui as duas interseções, 0. Quando o x é 0.314, temos aqui outra, x igual a 2.522, temos que fazer a interseção na calculadora. Então, pôr aqui as soluções, x aproximadamente igual, vou arredondar as centésimas, 0.31, está bem? X aproximadamente igual a 2.52. Portanto, este gráfico é o mesmo que este, só pus 2 para estas etiquetas não se sobreporem. Depois temos aqui estas duas interseções, aqui e aqui, no intervalo I2. Portanto, o 0.61 e 1.56. Estas duas últimas são no intervalo. Estas duas últimas estão no intervalo I2. Isto não é necessário pôr, só para. E estas duas primeiras são no intervalo I1. Pronto, isto é a resposta. Estão encontrados os valores de x para os quais a área é 1. A área do triângulo é 1.